Acho que a gente pode dar início, então, né? São 20h35. Pode chegando Então, mais tarde, a gente isso. coloca aí. Então, pessoal, eu e a Lê, a gente quer dar boas-vindas a vocês. Boa noite, aliás, né? Esse é o quarto encontro do nosso primeiro grupo de Não, é o estudos. quinto, Bernardo. Quinto grupo do primeiro... Quinto encontro. Quinto encontro do primeiro grupo de estudos do Meu Pequeno Baobá, em que a gente vai conversar sobre os capítulos 11, 12 e 13 do livro Educação de 0 a 3 anos. Inclusive, hoje, Então, quando eu tava vendo ali, olha que falta tão pouquinho agora. Eu tava pensando. eu estava vendo isso hoje também, né? O meu eu fiz impresso, mas ainda como falta pouquinho, não parece, mas já faz um mês que a gente está, mais de um mês que a gente está conversando, né, sobre esse livro. Então, né, capítulo 11, no espaço externo. Leide, tu consegue projetar aí? Vou colocar aqui. Meu, deu um probleminha aqui. Deixa eu colocar no formato de apresentação. Já tá aparecendo? Sim. Bom, então coloquei aqui algumas passagens desse capítulo, que na verdade ele é uma coisa assim que não sei como é que foi para vocês, mas ele fala de um outro contexto, né, na maioria das vezes, né, porque dentro da nossa realidade, até as escolas públicas têm um espaço maior e tudo, mas eu vejo muito a escola privada como um pátio que tem a natureza que tem são as árvores e as plantas, mas o chão mesmo é raro ver uma escola que tem pátio de terra ou pátio de grama, né? Até mesmo a areia, ela é bem limitada a um espaço. Então foi uma leitura assim que era mais de contexto, para mim pelo menos, foi uma coisa mais de contextualizar do que de comparar mesmo com o que a gente tem aqui, né? E acaba que muitas vezes essas escolas têm esses espaços, né, pensados para a criança, e realmente eles podem ter sido pensados, né, para o bem-estar da criança e tudo mais, mas às vezes eles são assim, esse é o espaço que tu vai brincar de carrinho, daí tem os carrinhos. Esse é o espaço que tu vai brincar de pular corda, daí tem as cordas. Enfim, é tão segmentado que daqui a pouco esse espaço externo se torna externo no sentido de que ele não está, né, rodeado de quatro paredes, mas ele é tão segmentado que também tu bloqueia a criança. Então não adianta ter um espaço, né, visivelmente aberto, mas em que o adulto coloque tantas restrições para essa criança que ela vai sentir como se estivesse tão presa quanto num ambiente fechado, né? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Leide. Boa noite. Mas o que eu achei bem interessante é essa coisa de relacionar o espaço como um espaço de ensino, né? Porque ao longo do capítulo tem até um momento que ela fala na página 197, eu acho, que muitas vezes se leva as crianças para a área externa para cansar elas, né? Para que depois elas voltem para a sala ali, tipo, durmam, enfim, não sei o que vai ser feito. E a gente já fez isso, né? Eu já fiz isso. As crianças estão muito agitadas, eu vou levar para o pátio para eles cansarem. E não, o pátio é um local de aprendizagem também. É um local da gente observar as crianças interagindo entre elas, ou o que chama a atenção delas. Né? Muitas vezes é de um momento ali no pátio que tu te dedica a observar alguém, que tu vai conseguir perceber uma proposta para um próximo projeto, por exemplo, né? De um interesse que surgiu ali, seja de uma brincadeira ou da fala das crianças. Sim, eu, né, já como professor de educação física, já vi isso também de fazer, enquanto PIBidiano, né, aluno do PIBID, eu ir na escola ter aula de educação física com as crianças e a professora proibia assim, fulaninho não vai para educação física
porque não se comportou, porque não fez a tarefa, enfim. Eu não estou culpando essa professora, né? Mas, enfim, estou trazendo isso para a gente poder problematizar de que tal, o que significa para essa pessoa, para essa professora, ir para o pátio para aula de educação física, sabe? Primeiro, que é dado como um prêmio, assim, se tu se comportar na minha aula, tu vai para educação física. E segundo, essa professora não está vendo que tem aprendizagens que essa criança pode ter na educação física, né? E isso se estende para o pátio como um todo, assim, do recreio, o espaço que a criança pode ter de livre ali, né? Por que a gente não pode entender esse espaço como um que a criança também pode aproveitar de uma forma genuína, né? Uma outra coisa que eu notei aqui na página 197, no segundo parágrafo da página. Ecos desse modelo persistem nas práticas das creches e precisam ser reexaminados. O primeiro passo é afastar-se da ideia de um êxodo em massa para descarregar as energias a partir do momento em que as crecheiras entendam a ideia do espaço externo como local para aprendizado. Elas irão querer sair do seu próprio grupo pequeno e agir como facilitadoras em vez de supervisoras. Eu também, enquanto PIBidiano, ficava assim com os alunos. Eu tinha uma manhã inteira de aula com as crianças, né, de diferentes turmas, e eu ficava no recreio. E eu ficava no recreio cuidando da caixa de som, daí que eles me poderiam pedir música e tal. Mas eu entendia, né, o porquê que as outras professoras não ficavam no recreio, porque daqui a pouco aqueles 15 minutos do recreio é o único tempo que elas têm para conversar, para, quem sabe, trocar alguma dica, né, algum relato, conversar sobre a vida de uma forma geral. Daqui a pouco eles querem fazer um trabalho interdisciplinar, né, de poderem se conversar. Então, a gente entende o porquê que esse espaço existe e os professores acabam se utilizando dele de uma forma para descanso. Mas seria tão interessante, né, que a própria gestão da escola abraçasse esse momento de troca de uma forma positiva, assim, tal, é só, quem sabe a gente organiza de alguma forma porque tu fica um pouco mais tarde ou diminua o tempo de período, enfim, eu não sei, mas de pensar coletivamente de alguma forma para que os professores tenham mais tempo tanto para descanso quanto para troca, né? Porque como é que eles vão pensar nesse espaço externo se não tem espaço de tempo dentro da escola para que isso aconteça, né? E é difícil o professor trabalhar o dia inteiro e depois ter mais essa tarefa assim de pensar fora da escola sobre a escola. E até tem um outro exemplo que ela dá que eu também já vi e acontece, inclusive até hoje, né? De aproveitar o momento do pátio para trocar o intervalo, para tomar um café, né? Enfim, as crianças estão ali, então agora que elas estão livres, né, fazendo tudo que elas querem, a gente vai fazer esse momento. E aí tem alguns outros pontos que eu destaquei que eu achei muito legal. Por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar na hipótese do jardim individual da criança. Porque a gente sempre pensa numa coisa coletiva, né? Ah, vamos fazer uma horta da filha, vamos fazer um canteiro, vamos fazer enfim, uma floreira. Mas essa questão de cada criança ser responsável pelo, que nem ela deu a ideia com o pneu, né? De poder plantar o que quiser ali dentro. Daqui a pouco até a própria família pode estar inserida nesse momento, né? Ai, vamos ver como é que tá a tua planta, se cresceu, se não deu certo, vamos tentar outra. Né? Várias ideias que ela foi dando que são coisas que eu não tinha parado para pensar realmente. Até mesmo a questão da caixa de areia. Né? Geralmente a caixa de areia é enorme, mas se tiver duas caixas de areia menores, é mais fácil para manter limpa, para fechar, né? Porque também não adianta deixar ali que vem animais e tudo suja. Sobre essa questão, né, de individual, também achei bem surpreendente, que eu também nunca tinha parado para pensar. E eu acho interessante a gente pensar também na questão individual, porque o coletivo vai ser uma evolução desse individual, né? A criança, ela nasce entendendo a si e a mãe, né, como uma coisa só. Ao mesmo tempo, aos pouquinhos ela vai entendendo que a mãe é uma pessoa, ela é outra. Então, o individual começa primeiro. Então, daqui a pouco a gente tenta trabalhar de uma forma coletiva com as crianças, mas como é que elas vão trabalhar o coletivo se elas nem conseguem distinguir quem onde começa o espaço dela e começa o espaço do outro, né? E é um erro que a gente acaba cometendo sem querer, né? Que é uma definição de erro. Mas no sentido de que a gente quer trabalhar, não, a gente tem que trabalhar. Se eu quero uma sociedade
né, igualitária, tem que trabalhar de uma forma coletiva, tá? E eu concordo que sim. Porém, esse coletivo tem que ser, nessa hora que a gente começar a pensar criticamente, a gente vai ver que é importante a gente trabalhar a individualidade, porque a partir daí a criança vai começar a entender, o que que eu consigo fazer, né? Nesse exemplo do jardim individual, o que que eu individualmente consigo cuidar? Essa plantinha é minha responsabilidade, não é do Joãozinho, meu colega, nem da Marezinha, é minha. Tá, então eu vi que eu consigo intervir nesse espaço positivamente. Então agora eu consigo, o que que eu consigo colocar para o grupo? Eu sei que eu consigo cuidar dessa plantinha, sabe? É interessante a gente pensar essas relações, porque são coisas que, dadas assim, que se a gente não pensa muito, a gente só reproduz. Outra questão também do espaço separado, né, para as crianças menores e para as crianças maiores, mas ainda assim ser visível para todos, até mesmo poder brincar, que nem ela dá a ideia de pode ser o mesmo pátio, mas dividido com uma cerca baixa, né? Porque daí, e aí eu fiquei pensando lá na escola que o Bernardo trabalha, o espaço das crianças menores, ele é cheio de coisa, de escorregador, e isso, aquilo, e na verdade essa faixa etária ela precisa de espaço, né? Se tivesse brinquedos, tipo, no canto da parede, coisas que eles pudessem brincar, eles iam poder desenvolver melhor as suas capacidades motoras. Mas aí, além de estar adquirindo a marcha, tem que estar desviando dos brinquedos, desviando dos colegas, do outro que está lá empurrando uma motoca, então acaba que se torna até daqui a pouco um momento estressante para eles, né? E aí, na Geração Alegria, também eu acho muito legal que tem uma praça nos fundos que é com materiais naturais, né? De madeira, com corda, não é uma praça convencional, assim. Né? Que é bem difícil da gente ver isso, porque o que a gente costuma ver são esses brinquedos, tipo playground de plástico mesmo, todo colorido, e é isso que tem também lá. O que é o visível ao chamarisco é esse. O de material natural está escondido no fundo da escola. Se alguém quer fazer colocações também, contribuir, como é que foi a leitura desse capítulo? Eu gostaria também. Não, e na nossa escola, é uma escola municipal, né? E aí chegou muitos brinquedos de plástico, mas a diretora fez uma proposta muito interessante que eu adorei. Ela fez nos fundos, assim, esse espaço de materiais do cotidiano. Então, os professores se reuniram e doaram panelas, cordas, latas, garrafas PET. Então, a gente fez... a minha colega costurou várias fitas e pendurou nos galhos das árvores com alguns chocalhos para o berçário poder ficar ao alcance do berçário. Aquelas panelas, eles também têm acesso com colher de pau para poder bater e brincar. E tá ficando lindo o nosso pátio. Quando terminar, eu vou tirar umas fotinhas para colocar para vocês. Agora nós estamos para voltar no dia 7 de junho, né? Aí, se Deus quiser, até lá vai estar pronto o nosso pátio. E eu achei muito legal essa iniciativa dela de a gente aproveitar, né, reciclar também e dar uma outra cara, né, para o pátio da escola. Até elas falam disso também, né? De não usar, tipo, em vez de usar uma vassoura de criança, coloca uma vassoura normal, só que com um cabo menor, que seja mais fácil de manusear. Porque a gente acaba, que nem o Bernardo, acho que foi semana passada que falou das xícaras que tem no pátio, que são minúsculas. Não tem a ver com a realidade da criança, né? É só para ela brincar com a boneca e teatralizando, né? Não é para ela poder aproveitar aquele espaço. O quanto que às vezes o adulto fica querendo comprar coisas para criança, brinquedos para criança, e tira dela essa experiência de viver o real, né? Qual o problema de uma criança manusear uma xícara? Lógico, né? Sendo uma criança, a gente vai evitar de uma xícara de vidro, de cerâmica, enfim, mas sendo uma xícara de metal, por exemplo, que ela possa manusear, que ela entenda também até a própria dinâmica, tipo, se está frio, a caneca fica mais fria, se está mais quente, ela fica mais... Se a gente deixar no sol, ela absorve, enfim, sabe? O quanto de descobertas que ela pode fazer com esse material que é cotidiano, né, da vida do adulto, e que às vezes a gente querendo facilitar, compra a xícara pequenininha, de plástico, que não tem peso nenhum, né?
por que que a gente filtra tanto essas coisas para a criança, se né, na escola ali ela vive isso, mas né, em casa agora me veio agora isso. A gente, no brincar, a gente dá o copinho de plástico que não tem peso, e depois a gente quer que a criança saiba manusear o copo do adulto, sabe? Então, por que que a gente faz tantos esses processos se essa criança vai viver, né, em sociedade, né? Dentro da vida dos adultos e de criança também? É Eu acho uma que coisa. também é uma relação de confiança, né? A gente tem dificuldade de confiar no que as crianças vão fazer. A gente já quer antecipar, ai, que se eu der a xícara convencional para a criança brincar, elas vão quebrar. Já de cara a gente já deduz que vai quebrar. E a gente não se permite. Tudo bem que se quebrar, porque tu vai estar ali junto, né? Tu não vai deixar ali, quebrou e todo mundo sai pisando. Se não, quebrou, já vamos tirar daqui e ponto. Agora você sabe que é um material que tem que ter mais cuidado para manusear. E também não vou botar aquela xícara mais bagaceira que só de bater na mesa já quebrou. Né? Compra Duralex que dura a vida inteira, as crianças vão brincar que não vai ter problema nenhum. Então, até mesmo numa proposta, né? A gente sempre deduz que as crianças não vão conseguir fazer ou que vão fazer diferente do que a gente planejou. Então, de ter uma relação de confiança e introduzindo aos poucos, de falar para elas também, olha, agora a gente está usando aqui esses elementos que são iguais aos que tem em casa. Então, a gente tem que ter cuidado porque são coisas que quebram, coisas que amassam, né? E de ir fazendo testes. Porque daí a gente vai estar falando do valor educacional das coisas que a gente escolhe. Eu vou deixar depois lá no grupo a sugestão de um vídeo da professora Marita, onde ela está falando da Unibrink, que é a brinquedoteca. E tem uma fala dela que ela fala assim, que as crianças elas sempre vão saber o que fazer com os materiais, independente de quais sejam. É a gente que olha para uma coisa e já quer ter uma função para determinar. Então a criança ela inventa, porque às vezes a gente oferece oportunidades tão pobres assim de brincar, de se desenvolver, e ainda assim elas nos surpreendem. Apesar dos adultos, as crianças, né, nos surpreendem. E sabe, Lidia, eu tava dizendo, falando sobre isso, eu tava me vendo isso, de que às vezes o adulto querendo facilitar acaba colocando tanto em empecilhos, né, e acabam dificultando esse brincar que poderia ser bem mais tranquilo. Já que está indo mais nessas páginas mais adiante, só um detalhe na página 198, no segundo parágrafo também. Algumas das questões que os observadores podem ter em mente são: o que significam as oportunidades iguais para meninos e meninas, crianças mais novas e mais velhas, as extrovertidas e as tímidas? E eu notei assim, como diferentes crianças interagem com esse espaço, né? Porque a gente pode pensar num grupo como um todo, mas a gente sabe que as crianças agem de forma diferente, e mesmo uma mesma criança tem dias que ela está mais sociável, tem dias que ela está querendo ficar mais sozinha, enfim, e como que esse ambiente vai explorar essas diferentes formas, né? E daí eu botei especialmente a questão de meninos e meninas. Assim, a gente sabe que a gente vive uma cultura machista e que daí muitas vezes o guri vai ser estimulado a correr, pular, ir na árvore, enfim, né, se tiver árvore na escola, enfim, mas explorar muito mais, e a menina daqui a pouco ela quer explorar, mas aí a gente diz, mas né, tu vai correr, tu tá com um vestido tão bonito, ou os próprios pais colocam um vestido numa menina que quer ir para a escola, mas tu, né, qual a função dessa escola? Tu tá colocando um vestido tão bonitinho nela, tu entende que daqui a pouco ela vai sujar esse vestido? Ela pode sujar esse vestido? Porque o quanto que ao entender o menino ou a menina, a gente vai tratar ele de forma diferente e vai possibilitar a eles diferentes formas de explorar esse espaço, né? E eu acho interessante, daqui a pouco tem uma casinha de boneca no pátio, e daí tu só tá vendo um grupo ir lá. Então, vamos tentar fazer uma proposta ali para que os guris também entendam que a casinha pode ser habitada por eles. Porque daqui a pouco eles trazem de casa de que a casa é coisa de mulher. Então, a escola, né, a mesma questão que a gente tem intencionalidade nos espaços, a gente tem que ter com a nossa proposta com essas crianças. Então, observar esse espaço, ver como as crianças interagem com eles e propor em cima dele, né, para tentar reverter essa realidade se a gente vê que tem alguma coisa que pode ser mudada para melhor.
É isso que você falou agora das roupas. É uma coisa que no próximo capítulo ela fala várias coisas que deveriam ser tratadas, né, com as famílias. E eu acho que isso também é uma questão, né? Eu acho que tudo bem, cada um veste seu filho da forma que bem entender. Mas eu acho que na escola a gente tinha sim que priorizar uma vestimenta confortável para as crianças. É um calçado que é firme, que é fácil de colocar e fácil de tirar. É uma roupa que permite movimento. Tá? No cabelo tá de um jeito que não vai incomodar ela durante o dia e também não tá cheio de frufru, que nem as meninas vão às vezes, porque são crianças e elas estão ali para viver plenamente as experiências da escola. E a roupa e o calçado limitam isso. Que daí a criança já sai, eu já vi criança chegar na escola com roupa branca, já instruída a não se sujar. Então, para que colocar essa roupa na criança? Se não quer que suje, não coloca. É bem difícil lidar nessa situação. E aí, eu coloquei essa citação da página 203, até porque ontem, no grupo do acolhimento, eu achei que são trechos que se conversam. Que no livro do Diário de Acolhimento, ele dá uma ideia de que a escola ela é como se fosse uma reserva indígena, né? Que a gente tem que garantir para as crianças todas as experiências que a gente sabe que elas não vão ter, ou em casa, ou na sociedade. E aí aqui ela traz, as crianças podem estar perdendo experiências bastante comuns, vivendo em um mundo limitado pelos muros da creche e da sua própria casa. Porque muitas vezes a criança chega às 7 da manhã, sai às 7 da noite, aí se viveu ali naquela escola engessada, vai para casa, janta, dorme e não viveu nada. Aí no final de semana, o passeio é ir comer no Mac. Daí também não teve experiências que vão contribuir para ela. Então a escola tem sim que ter esse papel de garantir experiências que vão enriquecer a vida das crianças. Alguém tem algo, pessoal? Vocês podem sempre... na página 204, a primeira frase ali. É importante que todos os adultos envolvidos cheguem a uma concordância clara sobre o propósito do passeio, que é oferecer a diversão e oportunidades de aprendizagem para as crianças e não atingir algum objetivo adulto que tem pouco sentido para a criança. Eu notei porque, às vezes, né, na maioria das vezes, infelizmente, o objetivo da proposta acaba sendo do adulto, né? E eu não sei como é que é na escola pública, não tenho experiência, mas a impressão que eu tenho é que na privada você tem muito mais essa relação, né, de mercadoria, de serviço. Então, os pais, eles querem, assim, o que meu filho está fazendo na escola, né? Que nem a Leite estava comentando no grupo de ontem, né? Os pais, durante a pandemia, estavam colocando, olha só o que o meu filho de 1 ano, 2 anos está fazendo, está escrevendo a letra dele na folha. Olha o quanto eu consigo ensinar meu filho. Mas, né, daqui a pouco, se a escola não fizer isso, ela vai ser entendida como não está entendendo, não tá ensinando nada para a criança. Mas o que, né, então é o objetivo do adulto que ele vê a letra da criança, se a criança está aprendendo. Não interessa se a gente teve que pular diversos passos até isso acontecer. Se isso foi uma coisa forçada, se desenhar dela, né? Ela fez o objetivo, o produto final foi algo que ao ver do adulto foi bom. Então, acho que a gente, enquanto professor, a gente tem que tentar se limitar para que isso não aconteça na nossa prática. Porque, infelizmente, se vai acontecer na prática dos pais, né? A gente tem que tentar que isso não aconteça na nossa. Porque a gente está ali como um saber científico, né? A gente tem que se organizar para que não reproduza só essas coisas. Já falou dessa questão ali do subtítulo do passeio, eu acho bem interessante, assim, que a gente sempre tem a ideia de que o passeio tem que ser uma coisa assim grande, vamos todos lá no museu tal, não sei o quê. Só que o passeio pode ser ali no entorno da escola, uma caminhada, a ida até uma praça pública. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma escola que é dentro do campus da Unicinos. Então, no período que eu trabalhei, eu saía todos os dias com as crianças para caminhar pelo campus. E eu tenho certeza que foi uma experiência que enriqueceu muito a minha prática e a vivência deles na escola.
E aí também teve um dia que a gente organizou um passeio, era aniversário, com os pais, para eles passearem de carrinho juntos, os pais que podiam. Então, aí que nem fala aqui que às vezes o que pode parecer comum para nós, como uma obra que está acontecendo ali na rua, para a criança aquilo é fantástico. Ela quer ver as pessoas trabalhando e mexendo na britadeira e na betoneira, eles querem ver tudo. Então, de observar e tentar se colocar no lugar da criança e ver com olhos de criança aquilo ali. Porque a gente já perdeu o encantamento do cotidiano, mas as crianças não. Então, de permitir essas oportunidades para elas. A Elidiane estava falando no encontro passado, né, do filho dela, que ele está usando uma obra, e o quanto foi significativo para ele, né, ter aquelas pedrinhas ali, daqui a pouco aquele material que produto é entulho, é lixo, vamos nos livrar disso aqui, para a criança uma oportunidade que ela tem de explorar, né, a sua imaginação e tal. E sobre essa questão do passeio, eu anotei assim, na página 205, primeira frase ali, falando da questão das visitas, né, levando-as para olhar não mais do que 2 ou 3 coisas diferentes a cada visita. E eu marquei o a cada visita. Porque, que nem a gente estava falando, às vezes a gente vai, vamos organizar um passeio para o teatro, para o museu de X coisa. E daí a criança vai uma única vez. Daí daqui a pouco a criança se interessou por uma coisa, mas daqui a pouco, se a gente conseguisse ir mais uma vez nesse espaço, ela poderia se interessar por outras coisas e rever aquilo que ela viu na primeira vez de uma outra forma. Enfim, o passeio, que nem a Leite falou, né? E o livro coloca, poderia ser muito mais aberto até daqui a pouco para dentro da escola mesmo, porque daqui a pouco fica tão segmentado assim, essa é a turma do X, e a turma X nunca frequenta a turma Y. Daqui a pouco só ir na turma Y, ver o que tem, quem são os alunos, quem são o professor, né, se torna uma atividade tão enriquecedora para a criança, e eu acho que essa questão de visitar mais de uma vez é bem chave, porque para que o passeio não seja só assim, isso existe. A gente teve um passeio do ano e está resolvida a questão. Tá, mas o que significa para a criança? A criança, a gente mesmo, para quem já visitou, nem todo mundo de Porto Alegre, mas enfim, algum museu de ciência e tecnologia, enfim, alguma coisa assim, científica, foi uma vez, né? Às vezes a gente vai para a escola e tal, daí tá, mas tu fez porque tinha que fazer na escola, mas daqui a pouco teve outras coisas que te interessaram, se tu conseguisse ir uma segunda vez, já ia ter entendimento melhor, tu já ia ter visto as primeiras coisas que te interessou, já, quem sabe, tem entendido melhor como funciona, enfim, é tão enriquecedor a gente poder revisitar esses espaços, né? E daqui a pouco fazer um passeio mais simples possibilita que a gente consiga fazer ele mais vezes. E vai ser melhor para a criança. Agora eu até lembrei de uma vez que eu estava caminhando no campus com as crianças e a gente descobriu umas laranjeiras, porque o campus da Unicinos é enorme, assim, né? E aí as laranjas eram horríveis, eram azedas, assim, e as crianças comeram porque a gente encontrou as laranjas, colheu as laranjas, jogando pedra e tudo, e comeram, as crianças pequenas, usando careta e aproveitaram. Então, tipo, é o valor do cotidiano, ou tem lá um chafariz que às vezes está ligado, outras vezes não está. Daí quando estava ligado, deixei eles mexerem na água. Então, o cotidiano, ele é cheio de minúcias, de riquezas que fogem do nosso planejamento, né? Então, a gente tem sim que ter um planejamento de tudo que a gente vai fazer, mas tem que estar aberto às possibilidades e às imprevisibilidades. Se querem fazer mais colocações sobre esse capítulo, eu nem coloquei nada na natação, gente, porque eu nunca vi escola com natação. Ai, eu levei as crianças aqui em casa também. A gente estava arrumando essa questão do pátio, daí eu queria plantar umas mudinhas e a escola mandou essa atividade, mandou umas sementes para eles plantarem. Então, eu levei eles na agropecuária também, que os meus filhos não saem de dentro do pátio. Porque a gente mora num bairro, a gente só sai de carro, né? Mas na frente, quase da minha rua, tem uma agropecuária. E eu me lembro que eles adoraram. A gente foi até a agropecuária, a gente comprou um saco de terra, compramos alguns vasinhos desses para eles poderem plantar, o que a professora tinha enviado, né? Comprei um regador pequeno, que eles pudessem manusear. E aí a gente plantou algumas mudinhas nos vasinhos
E eu comprei uma jabuticabeira, porque a muda da jabuticabeira era um sonho para mim, adoro. E daí eu comprei uma de 1 metro do tamanho deles. E eles acharam incrível que ela não era semente, porque tudo que a gente plantou era com semente. E a mudinha já veio grandinha. E eu tive que esconder o regador, porque todos os dias eles pegaram um regador, era de manhã, de meio-dia, de noite, não tinha hora, era toda hora eles estavam lá com aquele regador. Acho que afogaram todas as plantinhas, de tantos que eles aguardam, porque eles acharam muito, muito legal aquela brincadeira, aquela função da terra. E aí sobrou um pouco de terra, que quem diz de eu achar a terra? Eles iam lá pegando de pouquinho em pouquinho e botando nos vasinhos, então ficou caindo terra para fora dos vasinhos. Então também foi muito significativo para eles, porque para eles estão cuidando, né? Do jeito deles, mas estão cuidando. E eles, todos os dias, eles querem ir lá ver se cresceu, se tem florzinha na árvorezinha, se tem frutinha. E como as crianças dão valor, né? Eles se importam, eles gostam de cuidar da natureza. Como a gente tem que incentivar, né? As crianças a esse cuidado, né? E eles mesmos estão se medindo para ver que altura que está, se está maior que eles ou não, se cresceu ou não. Eles mesmos já estão fazendo hipóteses ali. E eu acho legal essa questão da natureza, que muitas vezes a gente só relaciona, por exemplo, plantar com a questão ecológica, vamos dizer assim, né? É natureza. Mas olha quantas aprendizagens elas estão envolvidas no cultivo das plantas, né? A gente está falando de ciclo de tempo, está falando de empatia, cuidado. A gente está falando de vida e morte, porque tem a planta que não vai dar certo. A gente está falando de clima. Então, não é só projeto ambiental, vamos fazer uma horta e plantar. Não, tem muitas coisas envolvidas e as crianças se sentem úteis. Eu acho que é isso que falta, assim, a gente fazer coisas onde as crianças realmente possam se envolver. Né? Então, elas são responsáveis por aquilo ali. Está muito além de plantar um feijão no algodão, que nem é um local apropriado, né? Quer fazer o feijão, planta um feijão no arroz, planta um feijão no algodão, outro na terra, outro na areia, outro lá no canteiro, vamos ver qual que cresce mais, o que cada um precisa, né? De poder ver outras perspectivas, tentar sair da professoria. E eu acho que também na escola em que né, a gente trabalhava, a gente recebeu no início do ano uma planta, um vasinho, né, com uma plantinha. E daí acabou que eu acho que agora, não sei se tem alguma na escola, mas enfim, durante o, né, que a gente ficou 2 meses afastado também, mas enfim, antes mesmo disso, a gente estava a gente penando para como que cuidava dela, se aguava dia sim, dia não, todo dia, manhã, tarde, noite, enfim. E o que eu escolhi fazer foi assim, a plantinha que a gente estava, eu mostrei o vaso para eles, né, agora no retorno, disse, ela morreu, né, a gente não conseguiu cuidar dela, enfim, disso ser um processo também, né, não só sumiu, sumiu, né, tá, mas o que aconteceu com ela, né, a gente pode também se utilizar disso como uma ferramenta para conversar com as crianças e entender que elas possam ter sentimentos. A plantinha morreu, a gente não cuidou dela, né? A gente tem que cuidar. Vocês viram? Enfim, né? Se utilizar disso de uma forma mais positiva, assim, entendendo que a criança pode entender diversas coisas. A gente não precisa de menosprezar o que ela entende, né? Eu vou te dizer, Bernardo, que a minha planta não morreu. E eu trouxe ela para casa para cuidar dela na pandemia, agora ela está aqui comigo. As crianças ficaram, sumiu para elas. Mas ela está aqui, está viva. É que a escola se propôs a dar uma flor, eu acho, para cada professor, né? Para cada responsável da turma. E a ideia era que a gente cuidasse até o final do ano. E até onde eu sei, morreu a flor de todo mundo. Então tá. Vamos passar então para o capítulo 12, se ninguém tem mais nenhuma colocação sobre ambiente, espaço externo, alguma experiência para compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu sei que alguém sugeriu que a gente usasse o slide, mas eu vou tirar porque eu acho que o slide também limita a conversa, porque daí as pessoas ficam olhando, eu não anotei aquilo ali, então eu não vou falar. Então eu vou tirar para vocês trazerem as colocações de vocês. Só eu vou espiar aqui por enquanto.
fazer diferente. Eu vou começar, posso começar com uma coisa que nem, digamos, nem é do texto, né? Foi aquela a frase que tem abaixo do título, né? Conectando os dois mundos da criança, capítulo 12, que é: as alegrias dos pais são secretas, assim como suas dores e medos. Eu fiquei pensando, nossa, uma frasezinha, né, bem curtinha, bem simples, mas que carrega tanto consigo, assim, de a gente poder valorizar os pais enquanto seres humanos, né, que tem problemas, que tem possibilidades, dificuldades, assim como a gente, que às vezes a gente pode acabar num lugar comum de julgar esses pais, né? Tipo, mas o fulano não, sempre traz a fulana atrasada, Beltrano nunca lê a agenda, ou, enfim, não estou dizendo que a pessoa está certa para fazer isso, mas daqui a pouco, da mesma forma que a gente tem as nossas questões pessoais, essa pessoa tem também. E eu acho que o motim do capítulo é sempre nos mostrar que quanto mais a escola e os pais e responsáveis pela criança conseguirem dialogar de forma sintonizada, melhor vai ser a vida dessa criança, né? E eu fiquei meio triste também de que às vezes ele fala um monte de vezes do educador referência, que sabendo hoje em dia, né, o que é, a gente vê a potencialidade, né, que a gente viu nos capítulos anteriores sobre o educador referência, e a gente vê o quanto na prática ele consegue ajudar e alinhar o trabalho da família com a criança e com a escola. A primeira coisa que eu anotei foi a questão da ponte, né? De estabelecer, de criar uma ponte que conecte a creche, no caso a escola, o lar e a família de cada criança. Porque o que ficou bem claro para mim, né, nesse capítulo em especial, é como é diferente a relação das famílias com as escolas aqui e lá na Inglaterra, se não tô enganada. Porque, por exemplo, tem uma questão que ela fala ali do tempo. Aqui, não sei como é para vocês, tá? Mas a impressão que eu tenho é que quanto menos tempo os pais ficarem na escola, melhor. Tipo, pai, entregou a criança, tchau, e vai embora. E lá não, é o contrário. Eles querem que os pais fiquem na escola, né? Daí colocar aqueles pais que não podem ficar no mínimo meia hora, vamos fazer uma circular mensal. Eu vejo assim que se foge desse convívio, né? E como é importante. Claro que aqui também fica claro que a creche ela é bem assistencialista, tanto que ela recebe muitas crianças em situações de vulnerabilidade. Ela fala várias vezes de atender o idioma dos pais, então dá a entender que tem bastante essa questão de atender imigrantes, né? Mas ainda assim, de pensar nesse contexto cultural. Até não sei como é que foi para vocês, mas é meio chocante ali a parte do brincar relacional. Porque na nossa cultura, pegar a criança no colo, acolher, rolar e tudo é comum. E aí tem que ter uma parte do livro ensinando a se relacionar com as crianças. Eu vi uma vez um vídeo de uma professora brasileira que foi trabalhar em algum um local lá dos Estados Unidos e os pais pediram para ela sair da escola para a direção porque ela abraçava as crianças na chegada. Porque não faz parte das outras culturas, né? Então, essa coisa da gente se colocar, inclusive, nesse lugar de sujeito, né? De cada local, de cada região. E sabe, Led, que ontem, né, no outro grupo que a gente tem, do Baobá, a gente estava comentando isso. Daqui a pouco, a questão do Covid pode nos dar um salto, né? Lógico, o ideal seria que ele não existisse. Não estou dizendo isso, seria que ele é bom, mas estou dizendo que daqui a pouco a questão positiva que a gente poderia ter da pandemia do Covid, depois que ela acabar, é um salto na questão da valorização da educação, especialmente a educação básica, né? Educação infantil, porque, né, a gente está vendo várias pedagogias que hoje em dia, aqui no Brasil, a gente trabalha como uma referência, como um norte, digamos assim, surgiram num ambiente pós-guerra, né? E, lógico, a pandemia não é uma guerra, mas daqui a pouco traz vários reflexos negativos para a vida dos adultos e das crianças, que daqui a pouco a gente começa a ver a importância de se valorizar essa educação infantil, né? E daqui a pouco essa questão do toque, que para a gente brasileiro é uma coisa tão dada como
né, agora, o sempre foi assim, mas digamos agora de uma maneira positiva, é uma potencialidade que a gente tem na nossa educação como um todo, né, de que realmente é difícil tu pensar uma educação acolhedora no Brasil em que tu não envolve o toque, né, tirando a questão do Covid, o beijo na criança, a aproximação, enfim, de que daqui a pouco esse seria um aspecto bem positivo de uma pedagogia brasileira, né, que é uma potencialidade. A gente tem que pensar também em coisas boas que a gente tem para trazer, né? E essa eu acho que é uma de como a gente o nosso corpo ele entra mais em discussão quando a gente interage com as pessoas. E isso é uma coisa eu acho que positiva, assim. E quando eu estava lendo, eu estava lembrando de ti também, Bernardo, porque eu acho que esse capítulo ali também deve ter um outro olhar no caso de tu ser homem, né? Porque eu sempre lembro um dia que os pais de uma turma que eu trabalhava organizaram uma festa junina e podia levar a família. E daí fui eu, Raul e o Vinícius, que é meu marido. E aí lá, uma das crianças, um menino, ele, tipo, se aproximou ali do Raul e do Vinícius e ficou amigo. E daí ele queria sentar no colo do Vinícius. E o Vinícius, como era uma pessoa diferente no grupo e tudo, ele ficou todo errado. Ele não sabia se deixava a criança sentar ou não, porque a gente sempre tem medo do julgamento do outro, né? Ai, olha só, pegou meu filho no colo, até porque ele era mais velho, ele era irmão de uma criança da minha turma de 2 anos. Ele já tinha 5, eu acho. Então, olha quantas coisas a gente se priva, no caso, eu acho, de ser homem também, por medo de um julgamento. Sim, essa questão do toque, enquanto eu estava dando aula de educação física, era uma coisa bem presente, assim, eu via os alunos, e poderia ser por esse homem, por eles terem gostado de mim, por ser por um milhão de motivos, mas daqui a pouco eles estavam sendo mais carinhosos comigo, eu ficava pensando, tá, como é que as outras professoras vão interagir, vão entender isso? E infelizmente é uma coisa que até que eu me tornasse alguém conhecido na escola, assim, aquele ali é o Bernardo, ele é professor de educação física, eu tive que ter esse cuidado, porque e a mesma coisa no trabalho agora em que eu estou, na escola que eu atuo. Hoje em dia eu já estou muito mais tranquilo isso, eu vou fazer 2 anos lá agora. Mas no início era muito assim, tá, como que essa criança vai levar isso para o pai, para a mãe, como que o pai vai ler isso, sabe? Vários filtros que eu tive que tendo. E hoje em dia não, hoje em dia eu já estou mais seguro. E mesmo assim tem restrições, assim, levar no banheiro, mas enfim, é outra discussão à parte. Mas o quanto o toque, que é uma coisa que a gente é dada como, sempre acontece, ele é problematizado também, tanto na questão, né, do homem, né, por que esse homem professor não pode ter o mesmo carinho que uma professora mulher, como também a pessoa, por ser mulher, achar que ela pode encostar na criança de qualquer forma, que nem a gente já conversou em outros capítulos, né, a questão do corpo da criança, tá? Não é porque tu é mulher que tu vai me trocar, sendo que eu nunca te vi na vida, né? Então, essa questão da relação é bem importante, que a gente possa pensar tanto na relação, né, dos pais com as crianças, nossa com as crianças e nossas com os pais, né? Esse triângulo ali tem que dialogar o mais sintonizado possível. Até porque eu fico pensando, eu nunca tive que pensar, eu posso demonstrar afeto por essa criança. Isso nunca foi uma preocupação minha. Mas se eu fosse um professor homem, certamente eu seria induzida a me preocupar com isso, né? A escola que o Raul vai tem vários professores, é uma escola municipal de educação infantil e tem vários professores homens. E eu tenho a impressão que, olha como a gente é também, né? Que no privado é mais problemático isso. Porque nunca vi nenhum pai, até na turma do Raul mesmo, tinha 2 professores, nunca vi no grupo ali dos pais, nunca ninguém falar, mas ele vai trocar minha filha? Nunca surgiu isso. Se surgiu, foi direto lá com a direção. Então são coisas também para a gente se questionar. E, hein, pessoal? Não, é que meus filhos, o meu filho, ele tem professor na escola municipal, a EMEI, né? Já teve aula com 2 professores.
E, inclusive, ele chegou em casa, eu perguntei, né? Porque criança, a gente sempre pergunta, né, o que acontece, até para mim saber qual é a percepção dele, que ele entendia, né, sobre ter um professor. E eu perguntei para ele, e aí, filho, como é que está sendo as aulas com o prof? Tu tá gostando desse professor? Como é que é as aulas dele? E ele bem assim, esse professor é muito mais legal. E eu, é porque ele é mais legal que a minha prof, a outra prof. Eu, é porque ele entende tudo de robôs. Então, tipo assim, até o próprio diálogo dele com o professor já foi outro, né? Já foi diferente. E eu cansei de chegar lá para buscar o meu filho na escola e o professor levava ele no banheiro, buscava. Cheguei lá na hora do almoço algumas vezes para buscar ele antes, para levar no pediatra, alguma coisa assim. E o professor estava dando comida, sabe? Eu sempre achei bem normal, até porque eu sou professora, né? Nunca levei em consideração isso, mas eu percebia que alguns pais, eles já ficavam assim, estranhando. E eu acho que é cultural isso, né? Como a gente está, como tu falou, a nossa cultura é machista. Então, tudo que é novo, assim, um certo desconforto, mas aí vai se passando o tempo, essa relação aqui, né, que fala no capítulo 12, né? Que o professor tem que criar um meio de campo ali com os pais, tem que passar essa segurança, tem que existir o diálogo, né? E tem que existir essa relação de confiança entre a família, a escola e o professor, para que funcione, né? Porque se não tiver confiança, é como qualquer relação, né? Não vai funcionar, não vai dar certo. Isso é muito importante, né? Aí eu queria trazer aqui na página 220, quando ela fala do educador referência e os pais na creche. E aí ela dá uma ideia que seria, assim, no longo dessa primeira parte, de o professor, enquanto referência da turma e tudo mais, ele também ser o responsável por apresentar a escola, apresentar os espaços, mas isso é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, nunca trabalhei numa escola onde eu pudesse receber a família e mostrar para ela, olha, essa aqui é a nossa sala, esse aqui é o nosso pátio, é aqui que... Porque geralmente quem faz isso é a direção, né, a coordenadora pedagógica, enfim, alguém da gestão da escola. Né? E aí a gente até tentou levar que saiu de um outro livro, eu acho. A gente tentou levar essa discussão para a escola que o Bernardo trabalha. E aí, tipo, não dá porque as crianças vão ficar sozinhas quando tiver visita, vão ficar sem a referência. Só que aí, quando a gente é chamado para ficar 1 hora ouvindo coisa na sala da direção, aí as crianças podem ficar sem a referência. Então, mais organização. Porque eu acho que não teria problema da gestão receber as famílias. Mas agora vocês vão conversar com a professora e ela vai mostrar os espaços coletivos da turma do seu filho. Isso é uma coisa completamente possível e a gente vê muito pouco. Eu acho que em qualquer nível, tanto no público como no privado, é bem difícil o professor estar envolvido nesse momento de acolhida da família. Geralmente a acolhida fica só para o momento da entrevista, né, de falar ali com a família e do... Sendo, né, que quanto menor a criança, maior vai ser a relação que a gente vai ter com essa família. Né, a criança de 1 ano ali tá mal, não adianta tu perguntar para essa criança, vai ter que se resguardar ao que o pai e a mãe, enfim, o responsável colocou, né, te informou, colocou na agenda, enfim, te colocou de alguma forma. Então, quanto mais em sintonia for esse processo, né, melhor vai ser. E daqui a pouco é a professora ou o professor que o pai e a mãe só vai conhecer na hora da entrega, sim, né, do final do dia. Mas que relação é com esse adulto? Como é que eu vou ter uma confiança nesse adulto se eu mal sei o nome dele, muitas vezes, né? Eu notei na página 222, ali no tópico de comunicação entre o lar e a creche, nem tanto do texto, assim, mas fiquei na questão, a pergunta, questionamento, como é que se dá a comunicação entre a família e a escola, na escola de vocês, né? Na que eu trabalho hoje, a maior parte da comunicação se dá via agenda, então a gente, todo dia, final do dia, a gente escreve algo sobre algum relato, enfim, sobre o Dia da Criança, coloca, né,
se se alimentou nas refeições, se fez xixi, ficou cocô, se dormiu, enfim, se tomou medicação, como é que é o trabalho na escola de vocês, tanto agora, né, tanto agora ou antes no ensino presencial, como na pandemia? Se alguém quisesse, para a gente poder ter uma noção de como é que se dá esse diálogo. É tudo virtual, né? Os nossos é sempre ou pelo celular, pelas reuniões que são pelo Meet, o diálogo, e agora até nós começamos a fazer as entrevistas com os pais, aí onde foi possível conhecer um pouquinho melhor, né, da realidade da criança. Eu, pelo menos, eu não conhecia nenhuma criança, né? A minha turma é berçário, não conhecia nenhum pai, nem nenhuma criança, nada. A gente só conheceu eles pelas fotos e pelos vídeos. E, nossa, foi muito importante ter essa entrevista, mesmo que seja, né, pelo Meet, porque a gente conseguiu entender um pouco como é que funciona a realidade das crianças e até mesmo essa questão que os pais estão muito ansiosos, muito, né, com muita expectativa quanto a esse retorno, como vai ser, inseguros, porque já era para essa criança estar desde o ano passado, ter iniciado na escolinha e não iniciou, e, né, não teve aula no ano passado, esse ano ainda não, então eles estão muito apreensivos quanto várias questões que é importante, que é a da adaptação, se essa criança vai chorar, se não vai, como é que vai ser esse toque, como é que vai ser esse acolhimento, né, das famílias. Então, realmente, assim, as entrevistas estão sendo fundamentais, mas eu acredito que depois, quando abrir a escola, a gente vai ter que fazer esse encontro, né, presencial, para poder aprofundar mais, porque mesmo que seja pelo Meet, a gente acaba não tendo assim uma proximidade como a gente gostaria que fosse, né? Mesmo tentando passar segurança e conforto para as famílias, é bem mais complicado do que presencial, né? A pessoa olho no olho é bem diferente, né? Então, espero que dê tudo certo, né? Que não seja só pela agenda, né? Que a gente possa estreitar agora, já nesse retorno da pandemia, esses laços que sempre ficaram só através da agenda, do caderninho. E a falta que faz, né? A gente muitas vezes não dá tanto valor, mas daqui a pouco só de ver, não é o ideal, lógico, mas daqui a pouco tu vê pessoalmente, o pouco que seja, tu já consegue ter uma noção. E o ruim é que é esse espaço de tempo que é pequeno, né? Porque daqui a pouco tu teve um recorte no dia, aquela pessoa tá sempre cansada quando vai receber a criança, mas é porque ela trabalhou o dia inteiro. Daqui a pouco esse não é a pessoa como um todo, a gente sempre tem um recorte dela, né? E aí seria interessante se a gente tivesse outras formas de interagir com essa família. Mas alguém mais gostaria de dizer como é que é na sua escola? Se tem agenda, se não tem, se usa o WhatsApp, se não usa? Vou falar. Sim. Eu vou falar. A gente usava agenda, mas eu não acho essa agenda engessada com fez xixi, fez cocô, comeu, não comeu, bebeu água. Ai, isso para mim é desesperador. Mas a gente nunca usou isso. A agenda mesmo era recado importante. Caiu no pátio, ralou o joelhinho, a gente cuidou e ele ficou bem. Geralmente ficou bem. Sobreviveu. Aí, agora ficou o WhatsApp. E a gente está usando ele. A gente já retornou presencial. Me admirei dela dizer que estava fazendo entrevistas agora. As nossas aconteceram em março. E o retorno já se deu semana passada. Com orientação de que não precisava adaptação, né? Porque já são grandes, com 3 anos, que eu tenho 2 turmas de 3 anos, eles são grandes, enormes. Aí a gente fez e realmente, assim, porque eles já eram meus o ano passado e tiveram uma parte presencial, então eles não precisaram realmente. E eu não sei, a agenda me incomoda um pouco, e a gente quer realmente banir ela daqui para frente. Primeiro porque é essa coisa engessada, e depois ela vem com uma vasta reclamação. Tu teve na porta, tu pegou o teu filho, tu podia fazer a pergunta, aí, ou tu vai ter o meu WhatsApp, tu vai poder me ligar depois do teu horário, a hora que tu tiver, e eu tiver disponibilidade de responder, porque eu não sei, eu acho isso muito incômodo. A coisa escrita ali é muito incômodo, porque tu cuida das palavras que tu vai usar, mas quando tu recebe de volta, meu Deus do céu, é doloroso. Às vezes as gurias dizem,
xerox, coloca na pasta da criança só para gente saber como lidar com essa família. Mas eu não sei. E assim, ó, o presencial tem sido maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu acho que eu me diverti porque eu estava lá. Mas é assim, ó, já foi gente embora, já gente que não entrou, teve gente que não cumpriu o horário. Olha, e o remoto, ele funciona 24 horas do dia. Antes, quando estava tudo remoto, ninguém te dava retorno, né? Isso não existia. Agora que tu tá presencial, eles querem falar contigo. Aí eles querem a proposta, eles querem lembrar que tu não mandou a história. Bem complicado, tá bem difícil. Mas vamos levando, né? Mas alguém gostaria de colocar como é na sua escola, na sua realidade? Porque eu acho interessante a gente ver outras, porque daqui a pouco a gente se acostuma e, né, é assim que é assim, e daqui a pouco tem outras tantas formas, né, de se trabalhar isso. Alguém Eu, gostaria? eu quero falar. Eu concordo um pouco com a Semi, né, em relação às reclamações que vêm realmente, mas eu acredito também na agenda como um registro, né? Ela não precisa ser necessariamente algo que você vai levar, depende de como você vai educar, entre aspas, os pais em relação a isso, né? Porque eu sou de SEI, as crianças são pequenas, então os pais necessariamente eu coloco se fez ou não, se defecou ou não, porque eu acho importante, porque é uma questão, eu acredito muito no cuidar e no educar junto, né? Porque fala até porque as crianças ficam o dia inteiro conosco, né? Mas também acredito em mostrar as propostas diante da agenda, não só isso. Porque muitas vezes quem faz isso para os pais e demonstra essa necessidade para os pais somos nós mesmos. É igual uma reunião. Muitas vezes, quando eu tinha uma parceira, não sei, ela falava, vamos fazer reunião, o que a gente vai fazer a pauta? Ó, vamos pedir sacolinha, vamos falar da agenda. Eu falei, olha aí, olha o absurdo. Eu falei, eu estudei 4 anos, não dormi noites para falar para pai de sacolinha. Né? Então, sempre não, eu me nego, jamais. Isso é coisa que a gente vai falar com eles depois, não tem essa necessidade, eu não estudei para isso. Mas eu acredito, eu tenho aprendido muito na questão de registro, de você enviar o que ele aprendeu, quais as propostas que eles aprendeu, talvez um folder, um portfólio, trabalhar com essa questão. Não é todos que dá para você fazer, mas eu acredito, faz 2 essa semana, 5 essa semana, na outra semana faz mais 5, e isso antes da pandemia, né? Agora eu escrevo, porque eles são pequenos, eu vejo essa necessidade. Vem as educações, vem os educados, né, com aquelas palavras mal feitas que a gente não pode pensar, mas também essa questão da conversa de porta fica muito difícil também, porque você fala o que quer e quando eles vão na direção, eles falam que eles não ouviram, que não falaram, mas ali quando você registra também é algo para você como educador, porque a nossa cultura é dessa forma, né? Nossa cultura, os pais ainda está inserido que nós temos a obrigação de estar com as crianças, de educar as crianças, limpar as crianças e não fazer o que eles fazem. Né? Então, é um trabalho muito longo também, né? É formiguinha. E quando vem esses educados, eu digo, ok, um bom dia, uma linda tarde, continue escrevendo, porque se a gente for brigar com os pais, quem sai perdendo muitas vezes somos nós mesmos. Sim, gatão. Oi, gatão. A Cláudia, não sei se quer... Acho que não. Não, estou nem escutando, estou brigando com o meu gato aqui. Sai. Agora vocês falando isso dos recados, eu lembrei aqui da diretora da escola que eu trabalhei com a Bruna, que achava muito bom. E ela tem uma letra horrível, assim, não dá para entender. E aí, quando eu vi uma coisa muito cabeluda, ela dizia, pode deixar que eu vou responder. Ela escrevia páginas, que a letra dela é enorme, e os pais só botavam ok. Eles não entenderam nada que ela falou, né?
Mas, enfim, eu concordo com o que a Helena disse, principalmente das crianças pequenas, da gente tem sim que registrar se comeu, se não comeu. Mas eu já vi muita agenda que esse espaço do marcar o checklist é enorme e o espaço para o professor de escrever as coisas é 3 linhas. Então já está claro ali o que é que importa mais. É o diálogo ou é o checklist do fez, não fez, deixou de fazer, mamou, não mamou? Então, eu até brinquei que achei chique, mas ao mesmo tempo achei interessante pensar que a agenda seria uma conexão e não só um leve traço de recado ou de fez e deixou de fazer. Até porque na reunião a gente fala, relatem na agenda como é que foi o final de semana, caso a gente não tenha a oportunidade de se falar na entrada. Eu não recebia relatos de ninguém, raramente. No máximo, caiu esse galo, é porque caiu da cama e bateu a cabeça. Isso era o final de semana da criança. Mas ó, né, a gente está fechando meia hora do capítulo, mas tem esse um dos capítulos, eu acho que um dos maiores, né, que eu tenha percebido até agora do livro, que ele tem bastante coisa. Mas então eu só queria, né, se alguém gostaria mais, só 2 pontos que eu achei bem interessante. Um é o da página 227, começa na 26, né, mantendo os pais informados, que eu fiquei pensando assim, o que eu anotei, né, de 8 a 80 com relação à exposição da criança, a criação de conteúdo, /vídeo, /imagem com ela. Porque daqui a pouco, a Leite estava comentando ontem, no grupo de ontem, a questão, né, de vários pais, várias mães, professores se utilizarem dos seus filhos para gravar o vídeo, mostrando que a criança consegue fazer atividade, né, a fim de ilustrar e também já ajudar que os pais consigam ver como a atividade pode ser feita. Mas daqui a pouco a gente tem que pensar também na questão de que a gente está colocando vídeos, imagens dessa criança no mundo, né? Daqui a pouco, será que a gente, enquanto adulto, hoje em dia, gostaria de ter tantas imagens como a gente está criando essa criança, sabe? Porque a gente pode dizer, sim, eu queria ter, mas não é assim, a fotinho, uma aqui, uma foto por mês, uma por semana, que fosse. Não, são fotos todos os dias, de vários dias, tem foto da escola, foto da avó, foto que vocês tiram, foto que o pai, que a mãe, enfim, tem tanto conteúdo dessa criança, e eu acho interessante a gente começar a pensar. Eu digo isso, não estou falando, eu mesmo tiro foto dos meus alunos, né? Mas, enfim, eu não divulgo elas, eu passo para a escola passa para as famílias, mas, enfim, o quanto a gente tem que começar a pensar, porque esse é uma realidade que a gente não viveu, que a gente pegou as câmeras fotográficas, então tirar a foto era um evento, reúne todo mundo aqui, vamos tirar essa uma foto, porque o filme tem 7, 30, não lembro quantas fotos tinha. Então, tirar foto era um evento. Hoje em dia se tornou uma coisa tão banal que a gente, daqui a pouco, vai demorar alguns anos para a gente começar a ver os adultos que foram criados tendo fotos suas no Instagram, no Facebook, desde que era um feto na barriga, sabe? É uma realidade que a gente enquanto sociedade, a gente não viveu. E o outro é a questão da 228, que ele fala assim, as autoras, né, falam que se uma coisa que elas não... Se em todo o aspecto de coisas que elas poderiam abordar com os pais, se elas conseguirem essa, elas já vai ser algo positivo, é a questão do castigo físico, que eu notei sobre a questão da lei da palmada e tal, de que o quanto que isso é enraizado na nossa cultura, e dá para ver que na cultura inglesa também, e acredito, infelizmente, boa parte do mundo, de colocar o castigo físico como algo educativo, né? E eu anotei nessa parte embaixo, assim, não é razoável um adulto bater em outro, né, outro adulto, e não haver nenhum movimento que veja isso como errado. E, ao mesmo tempo, a gente bate na criança, enquanto sociedade, né, bate nessa criança e entende que isso é educativo, sabe? É só porque a gente entende que esse ser humano, criança, é inferior a gente. Só que a gente já foi criança. E daqui a pouco a gente pode dizer, eu apanhei, mas também sou a pessoa que eu sou hoje em dia, mas quantos traumas a gente carrega que a gente nem tem noção, sabe? Que eu acho que é bem importante que as autoras trazem com um destaque, assim, se a gente, enquanto escola, não conseguir conversar com os pais, então, se a gente conseguir educar eles a isso, a gente vai ter um grande, né, cumprido a nossa tarefa básica, assim, digamos. Não sei se mais alguém gostaria de trazer algo sobre esse capítulo, senão a gente pode ir para o próximo.
Isso que tu falou, Bernardo, ela fala também da questão cultural, né? Como é que um professor, que a cultura pode ser inclusive o lugar que a gente vive, né? Por exemplo, eu que moro num bairro que é um bairro periférico, como é que eu vou querer mudar o comportamento dos pais de uma escola elitizada que eu já trabalhei? Onde na primeira entrevista ali os pais dizem para si, a coisa mais marcante foi um cruzeiro que a gente foi, depois a gente foi pra Disney, não sei o que, e daí tu... Olha, apenas relógio. Então, tipo, é outra cultura, inclusive aqui dentro do nosso convívio, né? Mas o que eu queria falar também desse capítulo, que posso ter muitas críticas de vários lugares que eu já passei, mas também sempre guardo as coisas boas. Teve uma escola também que eu trabalhei que tinha a associação de pais e mestres. Claro que era a própria escola que escolhia as famílias representantes, já sabendo aquelas, né, que eram mais do lado delas. Mas ainda assim, esse movimento é importante, né? De que muitas vezes vai ser uma oportunidade de diálogo. Porque daí essa escola quer implementar uma mudança positiva. Por exemplo, não vamos mais ter Dia das Mães e Dia dos Pais, só Dia das Famílias. Vai ter todas essas famílias apoiando a escola nessa decisão e no diálogo junto com as outras. Então, acho que é uma coisa assim, relevante para a gente pensar também. E a fala dos pais. Eu nunca vi isso também em nenhuma escola. Olha só que legal. Ter um espaço onde os pais possam ser úteis e possam conversar e possam trocar e ocupar também, né? A gente fala tanto na comunidade escolar, mas na verdade não existe. A gente raramente inclui o bairro e os pais, é a escola. Mas aí na hora de botar no PPT é toda a comunidade escolar, como se todo mundo tivesse dali contribuído para fazer aquele documento. Eu queria colocar essa lista dos dois. Vamos então para o último capítulo de hoje. Estou folhando as várias páginas aqui do livro que nunca acabam. Eu me confundi, eu acho. Não, é o 14, né? Não, estou me adiantando. É o 13, é o Crianças em Dificuldades. Isso, né? Que misturei os dois capítulos. O que eu queria começar falando desse capítulo, que eu estava conversando aqui em casa hoje, é como esse livro, ele acaba sendo cansativo de ler, mas ao mesmo tempo, de fato, você vê que é uma pesquisa que se preocupou com todos os detalhes, pelo menos o máximo possível, né? Porque quando a gente fala em crianças com dificuldades, daí a gente vê ali elas vão pegando todas as coisas, né? A mordida, a criança que é a vítima, a criança que é inquieta, a dificuldade na alimentação, desobediência, a masturbação, chupar o dedo, tipo, se preocuparam em pegar todos esses pontos. Certamente coisas escaparam, né? Mas ainda assim é difícil a gente ver um estudo que esteja assim, tão dirigido e tão pensado em cada etapa da criança. E é bem isso, né? O título, pelo menos para mim, me levou a achar que fosse falar sobre a questão, sei lá, somente, né, pessoas com deficiência, que o texto, que nem a gente já abordou no primeiro capítulo, ele coloca pessoas portadoras, né, mas é uma marca do tempo que ele foi escrito, mas eu acho sempre importante apontar para que a gente não ache que é um termo ideal de se usar, mas enfim, eu achei que ele fosse falar isso, pessoas com deficiência, acessibilidade, enfim, autismo, alguma deficiência, algum transtorno intelectual, enfim, algo assim. E eu acho bem interessante isso de pensar cada uma dessas dificuldades que a criança pode ter na sua vida diária na escola como um ponto-chave que a gente vai fingir, a gente vai tratar isso como uma coisa natural morder, tá? Ok, pode ser natural morder, a criança querer morder, mas por que essa criança está fazendo isso agora com esse? Porque sempre é essa criança, sabe? Tentar pensar, problematizar para que a gente veja isso, tire da nossa normalidade e possa averiguar ele, né, mais detalhadamente. Ali, logo no início, na segunda página, 238, no ponto, né, dificuldades geradas pelo centro, no meio ali do primeiro parágrafo, coloca assim,
Quando as cuidadoras acham que o comportamento da criança é difícil, é essencial questionar se o ambiente que oferecemos não está tornando as coisas ainda piores, em especial quando a criança já tem muitos problemas com o que lidar. Eu notei assim, quanto dos problemas das crianças, entre aspas, são, na verdade, do adulto, ou são problemas que o adulto criou. Então, voltando, né, à questão que ele colocava lá do cesto de tesouros, ou do brincar heurístico, a importância do professor pensar no brincar, porque daqui a pouco se tu tem uma turma de 10 crianças e tu tem duas lupas, lógico que vai dar confusão, né? Não estou dizendo que tu tem que ter 10 lupas, mas daqui a pouco o quanto que a gente poder planejar esse espaço vai minimizar as chances dessas crianças entrarem em confronto e daí brigarem e se morderem, enfim, né? Esse é um exemplo, mas lógico, a gente pode pensar na nossa prática e pensar em quanto que a gente pode antecipar essas questões para que a nossa prática seja mais tranquila, né? E ainda nessa página eu também marquei ali no último parágrafo, quando elas dizem que a gente fala muito não, né? O não de forma descuidada, que às vezes é desnecessário. E também, e aí ela segue que é normal também tu perceber que não era necessário e voltar atrás e pedir desculpas. Ter uma relação honesta com a criança. E aí tu percebe que, não sei quem já fez isso, porque acho que todo mundo erra, né? De falar para a criança e tu perceber que ela até se surpreende. Porque a criança não está acostumada a ser enxergada enquanto outro indivíduo, que merece se pedir desculpa e tal. Então, achei também bem relevante marcar. E daí, logo em seguida, quando elas falam dos eventos estressantes, o primeiro exemplo é o de uma gestação, né? Que não necessariamente precisa ser da mãe. Pode ser uma pessoa que a criança convive e tal. Como isso a gente banaliza, ai, tá grávida, vai vir a maninha, não sei o quê. Mas a criança, ela tem que aprender a lidar com isso. O que é isso? Como assim vai sair uma pessoa de dentro da minha mãe? Como que ela foi parar lá dentro? Então, imagina a angústia que isso gera na criança, porque ela não tem resposta. A criança, ela é muito lógica, então ela vai tentar responder de acordo com as hipóteses dela. E aí a gente começa a inventar um monte de história mirabolante, sendo que a gente podia dar uma resposta curta, que muitas vezes já vai satisfazer a criança. Ai, da onde que vem os bebês? Vem da barriga da mulher, primeira coisa. Bastou? Bastou. Não bastou, ela vai falar. E aí tu vai. Não precisa sair contando a história toda, né? Pra essa criança. Inclusive, as crianças não são bobas, né? Porque, por exemplo, o meu filho, ele não tem acesso a conteúdo que vai induzir ele a entender, pelo menos eu nunca percebi. E aí eu tomo banho com ele. E às vezes, né? Ou o pai dele. E um dia eu tava tomando banho com ele. E ele me vendo ali, ele falou assim. Agora eu não lembro exatamente, mas ele queria saber como que ele tinha entrado na minha barriga. Então, tipo, ele já estava fazendo uma relação com o corpo e o entrar. Como que se entra? Né? Daí aí o que eu fiz? Foi errado também. Eu devolvi a pergunta para ele. Ai, como que tu acha que tu foi parar aí dentro? E aí, né, tipo, não era mais na hora, não estava esperando também. Daí ele falou, ai, acho que eu entrei pelo teu umbigo, não sei o que. Então, e aí, tipo, ficou assim. E depois não tocou mais nesse assunto. Ah, lembrei. A pergunta que ele fez, ele falou pra mim assim, mãe, o que é ser irmão mais velho? Aí eu falei pra ele que ser irmão mais velho é quando a tua mãe também tem um filho, ou teu pai, tá? E aí ele veio com essas histórias. Então, tipo, as crianças estão ligadas, né? Em tudo que ele pode não ter acesso a conteúdo, mas daqui a pouco ele ouviu conversa, fulano tá grávida, não sei o que, e aí ele quer saber. E as crianças são assim. E aí tem que lidar com tudo isso e a gente vai lá e inventa que vem um bicho voando e atira a criança por dentro da chaminé, que nem tem chaminé na nossa casa. E que a cegonha trouxe largando na chaminé. Como? Aí ele já... Alguém falou isso pra ele uma vez, ele disse, mas daí a chaminé tinha fogo? A criança... Porque já ficou com a história do Chapeuzinho Vermelho. Não, e se a gente voltar aos outros capítulos da questão do brincar heurístico, é bem isso. A criança, se ela tá te perguntando, é uma pergunta genuína, né? Então, tu vai dar a resposta de tão boba, né? Tipo, isso, dar a resposta que tu acha que ela vai conseguir entender naquele momento. E se ela continuar perguntando,
né, enfim, tem todo um tabu em cima disso, né? Mas é bem interessante, o brincar heurístico é uma chave, assim, por mais que a gente não trabalhe com ele, só de entender a criança como um pesquisador na sua vida diária, eu acho que é tão nos abre os olhos, sabe? Mas só um detalhezinho ali, no mesmo tópico de dificuldades geradas pelo centro, as autoras colocam, né, a questão de ter de sentar-se para ouvir uma história em um grupo demasiado grande, sem ter espaço para suas pernas, receber um quebra-cabeças em que 2 peças estão faltando, ou uma boneca sem roupa e sem um dos braços, como uma questão que pode ser levantada como uma coisa negativa que pode gerar conflito na criança. Eu grifei a questão do sem um dos braços, porque ontem, no grupo de ontem a gente estava falando de a possibilidade de trabalhar a questão da diversidade numa boneca que não tem um braço, sabe? Tá? Essa boneca, né, ela veio com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, daí acabou o braço dela, a gente perdeu, vamos jogar fora porque agora não é boa. Então, será que não existem pessoas sem um braço na realidade? Que nem a Leide estava comentando do Raul, como que viu uma pessoa gorda e tipo, ai mãe, olha ali, tá... Não, mas por quê? Porque era uma pessoa que ele não tinha visto pessoalmente, né? Então, daqui a pouco, se tivesse um bonequinho gordo na escola, enfim, entendeu? Se isso já fosse parte do dia dele de alguma forma, ele poderia, tá, uma pessoa gorda, tá, ok. Eu tenho um bonequinho que é gordo lá na escola, sabe? Eu tenho tu não tem um braço? Que nem a Mariazinha do que a gente tem lá na escola, enfim, de naturalizar, sabe? É um detalhezinho, mas que eu acho que traz diferença, sabe, para a vida da criança, que vai ter outras experiências, que nem é o tópico do capítulo, né? Mas eu achei importante ressaltar. Eu até acho, Bernardo, que isso do brinquedo, ele tá mais relacionado, acho que a forma que tu oferece. Porque não basta, tipo, a boneca sempre teve os 2 braços, as 2 pernas. De repente alguém arrancou e a boneca continua ali rolando, a boneca tá suja, a boneca tá sem roupa. Aí não é uma coisa dirigida, é lixo, né? Na verdade, se torna sucata. Então, agora, se é uma coisa proposital, a gente ganhou aqui essas doações de boneca, tem essa boneca sem braço, eu vou fazer uma atadura, vou colocar uma roupa e vou apresentar. Essa aqui é a boneca tal, a boneca chegou, assim, né? Tem um direcionamento. Agora, se as crianças já estão adaptadas com aquilo ali e de repente vira lixo, então não tem sentido. E esse exemplo do Raul, eu até lembro de uma outra situação, que o meu irmão namora uma menina que é negra. E aí, no primeiro dia que a gente se encontrou, eu já pensei, porque eu já tinha passado pela experiência do Raul apontando para a pessoa na rua e dizendo, olha lá, ele é bem gordão, mãe. Já tinha vivido esse momento, eu pensei, pronto, agora ele vai falar alguma coisa da namorada do meu irmão. Aí quando a gente chegou, ele olhou para ela, olha, mãe, eu pensei, pronto. O que, Raul? Olha o cabelo dela, é crespo. E eu, é verdade. Tipo, aquele alívio dele não ter feito. Não ia ser um comentário, né? Pelo menos dentro do entendimento dele. Mas eu já, com os meus preconceitos, eu já deduzi que ele ia falar que ela era negra. E aí depois eu me dei conta, olha, que a gente acha que não é racista, mas esse pensamento é um pensamento racista, né? De pensar que a criança também vai julgar com o mesmo olhar que eu tenho de julgador. Então, também foi ali uma lição para mim. Essa situação da rua da pessoa gorda, eu queria morrer, cavar um buraco e me jogar para dentro. Porque o Raul, ele não se contentou e ele ficou apontando, mas ele é gordão. E eu, meu Deus. Não, eu nem pedi desculpa para pessoa. Alguém tem algo, pessoal? Porque não, ali na página 240, lidando com comportamentos difíceis, e em especial a questão do acesso de raiva, ali, né, que é o primeiro tópico. Os acessos de raiva são extremamente comuns em crianças muito pequenas e provavelmente estão relacionados à incapacidade de reconhecer suas próprias necessidades, as frequentes frustrações que vivenciam e seu limitado domínio da linguagem. Eu grifei essa parte porque, né, eu e a Lei, a gente já teve uma conversa lá no Meu Pequeno Babá sobre a questão das emoções na criança, e os sentimentos, enfim, e o quanto é importante a gente valorizar na criança esses sentimentos. Tu machucou o pé, não diz, né, não é nada. Lógico que é uma coisa. A criança está chorando, tu vai dizer que não é nada.
Se a gente bate o nosso dedo na porta e alguém diz nada, tipo, tu sai daqui, como não é nada, é tu que tá sentindo a dor. Então, né? Acho que estou sendo extremista aqui, mas enfim, de que será que esse adulto mesmo sabe lidar com seus sentimentos, sabe? E eu botei assim, que esse é um processo permanente que vai sendo aperfeiçoado ao longo de toda uma vida. Então, se a gente tem 30, 40, 50, 60 anos e a gente ainda está aprendendo a lidar com as nossas emoções, como é que a gente vai querer exigir isso de uma criança, né? Então, tentar trabalhar isso de uma forma mais positiva. E linkando com o que o texto fala logo abaixo de manejar a situação, né? Ao invés de perguntar, né? Juntando o que fala na página 241, por que tu bateu nela? Lógico, a criança vai te dar aqui resposta, né? Então, perguntar ali, eu achei bem boa essa questão, né? Eu sei que você está com raiva, mas não pode conseguir o que quer batendo nela. Tu validou o sentimento dela, tu deu uma saída, porque, tipo, ela vai ter que manejar de outra forma. Agora, por que tu tá batendo nela? É uma pergunta que a gente quer resolver, lógico, né, de uma forma mais rápida, mas é tão fraca quando tu para pensar, sabe? É que nem o exemplo que ela dá da mordida, que também achei muito bom, né? Se a criança morde, ela fala assim, ai, é lá na 243. Vamos olhar esses seus dentes fortes e bonitos no espelho. Vamos ver como eles são afiados. Eles servem para morder os alimentos, não as pessoas. Então, tipo, porque não adianta. Se tu perguntar para a criança por que tu fez, ela provavelmente nem vai responder. E se ela responder, vai ser qualquer coisa que não tem sentido. Porque elas nem têm ainda essa capacidade de justificar uma ação que muitas vezes é voluntária. Mas aí, voltando lá do página 240, nos acessos de raiva, eu achei interessante que ela fala que algumas crianças têm acesso de raiva frequentemente, porque elas podem ter aprendido que essa é a melhor ou a única forma de obter o que desejam. Porque se ninguém conversa, se ninguém explica, se ninguém dá alternativa, eu vou ter um acesso de raiva no mercado, eu vou me jogar no chão para conseguir o que eu quero. Se eu sei que a minha mãe não gosta que eu fico fazendo coisa quando tá no meio das amigas dela, eu vou fazer, porque daí eu vou conseguir. Então, tipo, muitas vezes é o não enxergar. E aí, coincidentemente, essa semana, eu tô num grupo de mães no Facebook, e uma mãe falou assim, a minha filha, ela não quer fazer o que eu mando. E aí, automaticamente, eu já lembrei aqui do livro, né? Porque não, quando tu chega assim, ainda mais com a criança de 4 anos, que tá adquirindo a sua autonomia, lidando com tudo, né? Que daí tu já quer sempre impor, vai chegar no embate e não vai conseguir nada. Né? Alguém, pessoal? Senão eu anotei ali na 243, no final do parágrafo, logo antes do vítimas. Quer dizer, é todo o parágrafo, na verdade. Talvez seja útil nos lembrarmos que, mesmo que nós adultos tenhamos aprendido a inibir o impulso para morder, ainda podemos infligir feridas dolorosas com nossas línguas. Um comentário mordaz que atinge seu alvo pode ser lembrado por muitos anos, ao passo que as marcas dos dentes produzidas por uma mordida já teriam desaparecido há muito tempo. Há muito. Eu marquei porque a gente tem que ter noção, assim, tanto que a gente causa nas crianças quanto nos próprios adultos, né? E isso nos marca. A Leide estava falando no encontro passado a questão, né, de falarem para ela que a Leidiane tem potencial, mas fala demais. Acho que era algo do gênero, né? E isso é uma coisa que ela lembra até hoje. Então, sabe? E eu aposto que daqui a pouco o professor não falou por mal, falou para querer uma coisa positiva. Tipo, ela tem muito potencial, mas ela fala demais. Então, né? O quanto que essa palavra marcou e daqui a pouco quantas vezes a Lady foi mordida na escola, mas a vida seguiu, né? Então, as palavras machucam muito também. A gente tem que ter noção disso. E eu até acho que esse parágrafo em especial, ele conversa com o que a gente está falando da agenda antes, né?
Porque a gente, enquanto educador, tem todo um cuidado de falar as coisas, ser polido e tal, e daí vem ali aquele vomita ali na agenda. Ou então na rede social, né? Que aconteceu comigo uma situação que uma criança mordeu a outra, assim, brincando ali tudo, né? Como a gente já sabe. E aí a mãe me mandou a carta magna no Facebook, ali no privado, até com ameaças e tudo, só porque as pessoas não têm esse cuidado. Tipo, elas esquecem que estão lidando com outra pessoa, que é o que a gente vê hoje, a intolerância, né? De tudo, qualquer coisa, as pessoas estão brigando. Eu que dirijo, aqui na saída do meu bairro, a preferência é minha. E seguido, os caras, parece que, como pelo fato de ser mulher, eles vêm e daí já começam a me xingar porque eu estava andando na preferencial. Até que eu nunca sou de devolver nada, mas aí outro dia eu também estava estressada e falei, mas tu não tá vendo que é tu que tá errado? E aí o cara me fez lá um gesto obsceno e tal, e eu só fiquei brava. Então, tipo, as pessoas, elas não têm mais paciência para nada. E aí a gente quer cobrar da criança um controle emocional que a gente não tem. Se a gente se permite, às vezes, extrapolar, é que nem eu estava falando ontem, né? Agora que eu estou lendo Winnicott, eu estou num dilema de mãe, de saber se eu sou a mãe suficientemente boa para o meu filho. E aí eu lembro de tudo que eu li e eu tento fazer as coisas, né, certinho. Aí quando eu vejo, já fiz errado. E aí eu tento voltar atrás e pioro. Então eu fico assim, meu Deus. E porque eu estava até conversando isso hoje aqui em casa, a gente é influenciado. Todas as nossas decisões foram pautadas em coisas boas e ruins. Né? Daqui a pouco a gente vai ser outro tipo de pessoa, mas para querer ser diferente do que nos disseram, a gente se tornou até hoje. Então, a gente está pautando o futuro das crianças que a gente trabalha, seja para o bem, seja para o mal. Então, acho que isso é uma coisa que a gente devia levar muito mais em consideração. A maneira como a gente se relaciona, como a gente atende e o que a gente está deixando para essas crianças. Né? Até teve uma vez um professor falou uma formação que a criança ela é o solo mais fértil. Tudo que tu planta dá, independente da semente que tu está plantando. Se for uma semente ruim, também vai dar, porque a criança está absorvendo tudo. Pessoal, são 10 horas, né? Mas eu teria mais dois pontos que eu achei bem interessante. Eu só quero ressaltar que nós temos a presença ilustre de alguém ali com a Elidiane. A Helena, essa daqui dá uma Helena. Oi. Ela teve aula online hoje, primeira aula. Olha aí. Que achou? Como é que foi, Helena? Foi a minha aula 1. Hoje, não foi ontem, foi hoje. Tá quase acabando o dia, não tá tão errada. Mas então, dois pontos que eu me achei bem interessante, eu até botei uma carinha assim de surpresa, foi aqui no final ali do primeiro parágrafo do chupar o polegar e os dedos. Em alguns bebês nascem com uma marquinha vermelha nos seus polegares, que indica que eles o vinham sugando confortavelmente mesmo antes de nascer. Isso eu achei tão incrível porque, sei lá, eu nunca tinha parado para pensar quais são as coisas que a criança faz na barriga. Só sei que ela chuta e daqui a pouco, né, incomoda a mãe ali, aperta os órgãos, enfim, nunca tinha pensado de que ela pode chupar o dedo. É uma coisa, um detalhezinho, lógico, mas eu achei tão interessante de pensar que desde ali, daquele momento, né, na barriga da mãe, a criança já está fazendo coisa, e esse gesto de sugar, enfim, é uma evolução, né? Depois, o morder, a criança leva toda a boca, porque tem uma questão cognitiva que ela tem que estabelecer no tato, né? No sentir ali. E outra que já foi falada é a questão do adulto. Se o adulto errar, o adulto ir lá falar com a criança. Eu acho que é tão poderoso isso, sabe? De que eu já tive isso, já fui grosso com a criança, eu cheguei meio estressado, e daí eu falei de uma forma mais grossa, mas não foi querendo ser grosso, mas eu fui grosso. E ela chorou, eu deixei ela se acalmar, e depois falei, ó, fulaninho, me desculpa, o prof tá estressado, eu falei de uma forma contigo que eu não queria falar, eu sei que eu fui, né, não foi ideal e tal, e pedi desculpa.
E ele me desculpou, então, sabe, se a gente quer que esse movimento aconteça entre eles, entre as crianças, isso machucou ela, vou pedir desculpa de uma forma sincera, né? Então, que isso também parta da gente. Eu acho importante a gente validar os sentimentos da criança e também os nossos, né? Nós somos seres humanos. O professor a melhor que a gente pode ser, é que nem a questão que a gente estava falando. O Raul tem a mãe suficientemente boa que a Leite consegue ser. A gente é o professor suficientemente bom que a gente consegue ser aquele dia, tentando fazer com que a nossa prática seja sempre qualificada, lógico, mas entendendo que vão ter dias e dias, e que a gente alguns dias vai estar mais estressado, outros a gente vai achar o mundo maravilhoso, e a gente se entender enquanto ser humano e poder ver essa criança como ser humano também, com todas as suas limitações e possibilidades. A Cláudia também tá com o nenê dela lá na casa dela. Olha, um pouquinho maior. Eu queria trazer, antes da gente terminar, uma parte que está dentro do masturbação e brincar sexual, mas eu acho que tem a ver com, na página 250, na metade da página ali, ela fala o seguinte, que, no entanto, temos de lembrar que é necessário mais do que uma geração para que ideias prévias desapareçam, de forma que não somente os pais, mas também as cuidadoras podem ainda ter concepções incorretas remanescentes de suas infâncias. Aqui, especificamente, ela está falando da questão da masturbação e do brincar sexual, mas como isso é presente em tudo, né? Como a gente leva as nossas concepções de escola, de infância, de ser pai, e leva muito tempo para se perder isso. Por isso que, por exemplo, a cultura do mordeu, morde de volta está presente até hoje, porque não é fácil tirar isso, né? É um processo devagar, né? E que aos pouquinhos vai sendo construído, né? E aí, quanto mais a gente tiver noção do nosso trabalho, da importância, da influência, da valorização que ele pode ter na sociedade, eu acho que a gente está se encaminhando para um futuro melhor, né? Vocês, né, 10 horas aqui no grupo de estudos é um exemplo disso, tá? A gente está todo mundo tentando se tornar uma pessoa e um professor melhor, mais qualificado. Era isso. Então, alguém quer colocar mais alguma citação, algum apontamento? Esses foram mais, né, densos, eu acredito. Mas se alguém tiver mais algum ponto para destaque. Se não, vamos concluindo, então. O vídeo, então, vai ser enviado assim que possível, provavelmente amanhã. E até o final de semana, o material escrito. E semana que vem já é nosso último encontro. Isso. Daí a gente vai fazer uma foto, todo mundo, já porque a gente não fez... A gente esqueceu do primeiro, e daí, fazendo o segundo não tem muito. Então, vamos fazendo no último para fechar, para encerrar o chave de ouro. E também dá para separar um brinde para o final. Cada um separa a sua bebida favorita. É bom avisar da foto para a gente vir maquiada, né? Porque já tá todo mundo com cara de cansada essa hora. E olha como eu sou carente, né? Eu fiquei pensando, eu até vou falar, na outra terça a gente não tem grupo ainda, daqui a pouco dá pra gente fazer um grupo assim aberto, né? Tipo, todo mundo à vontade, vou falar do que fica a ideia. Ontem a gente falou sobre um grupo de apoio. Eu estou fazendo uma outra formação da Unina e aí elas comentavam de um grupo de apoio, tipo, vamos voltar à escola normal, aí pergunta os protocolos sanitários, médicos, as crianças, as famílias. Alguém perguntou sobre como o professor tá. Quando fechou a escola, vão ter acesso à internet, vão ter isso, vão ter aquilo. O professor vai ter internet, ele vai conseguir conciliar tudo. Nunca ninguém pergunta do professor. Daí tem dias assim, que tu tá com muita, muita raiva e tu chama aquela colega e desabafa, né? E ela, pois eu vou te dizer que a raiva é a mesma. Daí eu tinha que ter um grupo de apoio do dia de, hoje estava tão bonito ficar com as crianças, hoje eu estou com muita raiva da direção. Era um grupo de apoio só para xingar.
Agora eu lembrei que tem um livro que é Mulheres que Correm com os Lobos, né? E aí tem um grupo que eu tô também, que é Mulheres que Caminham com os Lobos, bem devagar. Porque a gente tá cansada de correr com os lobos. Bom, então é isso, pessoal. Boa noite, bom descanso e até semana que vem. Boa noite, até semana Boa que vem. noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite.